Ok. Pessoal, boa noite. Sou o professor David Miranda e hoje vamos estudar Introdução ao Estudo do Direito e seus fundamentos históricos. Nesse nosso sétimo encontro, nós vamos estudar um pouco sobre hermenêutica, ok? Então, preparem suas anotações e vamos aos estudos. Quero começar compartilhando com vocês o início dos nossos slides. Então, vamos lá. Hermenêutica, né? Hermenêutica é muito sinônimo de interpretação. Mas não é só isso, né? Hermenêutica é uma ciência, vamos dizer assim, porque ela possui uma metodologia própria, ela possui critérios para que sejamos capazes de entender a lei. Vou voltar aqui. Vocês deixar um pouquinho isso mais claro, tá ok? Então, hoje a gente vai estudar hermenêutica. Vão procurar e vão encontrar hermenêutica sendo também considerada como interpretação. Então, interpretar é ser hermenêutico. Em alguns momentos, vocês vão encontrar essas palavras como sinônimas, mas, na verdade, a gente encontra algumas alterações nesse sentido. Interpretar é muito mais simples do que utilizar a hermenêutica para a compreensão das leis. A hermenêutica jurídica ela é um pouco mais profunda e um pouco mais detalhada para esse entendimento. Junto com a psicologia, o direito entendeu que tratarmos todos de forma igual é uma injustiça. As pessoas diferentes devem ser tratadas de forma diferente. A lei, ao ser construída, o ordenamento jurídico, ao ser construído, ele não pode ser muito restritivo nas suas colocações. Se cada lei, o código em si, fosse minucioso nos comportamentos e nas ações que devemos cumprir, o ser humano praticamente e as relações jurídicas seriam muito engessadas. Para que seja direito, para que entre no mundo jurídico, a lei ela tem que ser um pouco mais ampla para abranger um grupo maior de questões e de condições. Tem que ser um pouco mais genérica. E é nessa generalidade que entra os princípios da hermenêutica. Em que sentido? O cidadão, ser humano, nós, precisamos conhecer o nosso ordenamento jurídico para sabermos quais são os nossos direitos e também os nossos deveres. Um juiz, ao estudar um caso específico, ele vai ter que ser capaz de compreender o mundo jurídico, ou melhor, aquele agrupamento de leis relacionada ao caso específico. Um juiz que estuda, que é da vara civil, ele tem a vara civil de pessoas, ele tem que se concentrar em todo aquele arcabouço jurídico sobre o Código Civil, relacionado às pessoas, e assim sucessivamente. Ele não vai julgar por apenas um artigo, vamos dizer assim, mas ele vai ter que compreender o contexto mais geral, o contexto mais amplo, para que aquele processo possa fluir. Bem como o advogado. Ele tem que conhecer da lei que ele está trabalhando.
É por isso que o direito ele tem as suas especialidades. Especialidade trabalhista, especialidade civil, previdenciária, penal, e assim sucessivamente. Porque temos que entender, temos que conhecer aquele agrupamento jurídico, aquele conjunto de leis do qual estamos tratando. Ao conhecer esse ordenamento, seremos mais capazes de sermos incisivos naquilo que nós queremos ter. Ou na absolvição do nosso cliente, ou num acordo melhor entre as partes, e assim sucessivamente. Mas o que vem a ser a palavra em si, hermenêutica. Hermenêutica vem do deus Hermes, né? Do deus grego. Hermes era aquele deus mensageiro que trazia as notícias do Olimpo para o mundo dos mortais. Ele, inclusive, explicava, traduzia, interpretava a vontade dos deuses para nós. É por isso que hermenêutica, né, recebeu a bênção de Hermes para se tornar, né, esse conjunto de princípios e de métodos para o entendimento das leis. A gente vai voltar aqui aos slides para a gente dar continuidade à nossa fala. Tá ok? Então, vamos lá. Aplicar a lei não é simplesmente ler o que está escrito no código e aplicá-lo com mão de ferro, porque estaremos sendo injustos ao tratar todo mundo igual. Os diferentes devem ser tratados de forma diferente. O juiz deve conhecer a lei. O cidadão deve conhecer a lei. Para que, dessa forma, a lei... às vezes o intérprete ele vai precisar estender um pouco aquela percepção da norma, ou ele vai ter que ser mais restritivo na interpretação da norma para que possa alcançar os objetivos que cada ação, que cada litígio precisa alcançar. Foi o objetivo, e a lei tem que ser, né, bem ampla, para que possa não ser também muito tolhedora. Então, a gente falou aqui um pouquinho, né, sobre isso já, nesse slide, o surgimento da hermenêutica, né, como um estudo sistematizado para a interpretação das regras jurídicas. A gente já viu também que deriva do deus grego Hermes, né, considerado o intérprete da vontade divina naquela época, era um deus mais próximo da humanidade e amigo dos homens. E a hermenêutica ela busca, na verdade, revelar o sentido e o alcance da norma do direito. Até onde eu posso usar esse ordenamento, não, mas essas pretensões jurídicas, até onde a lei alcança, até quem ela alcança. Tivemos aí, recentemente, a mudança das questões previdenciárias, e foi uma grande celeuma a interpretação da lei para saber até quando ou até quem a lei atingiria. Os aposentados, né? A lei alcançou agora os aposentados também vão pagar a previdência. Vai até aonde? Não, vai até aquele cidadão que tem 65 anos, né? E qual é o poder que ela vai exercer em cima daquelas pessoas? Não, para um grupo de trabalhadores, ela exerce esse peso, né? Aqueles que já têm as condições de se aposentar antes
da vigência da lei, ela já não atinge, ela já não tem esse poder, não pode atingir aqueles que já tinham condições de se aposentar. Ela tem a força, tem o poder de agir em cima daqueles que ainda não têm condições, e por aí vai. Então, é esse contexto, é essa ideia que a hermenêutica vai trazer para a gente. É a gente compreender de forma mais clara o que a lei quer fazer para que sejamos capazes, de vislumbrar o, o fundamento social de que ela buscou ao ser construída. Então, será que a lei vai atender a sociedade da forma que foi construída? Será que ela vai ter os seus efeitos sociais necessários? A gente já sabe que a lei tanto influi na vida social como é influenciado por ela. Será que ela vai atingir os objetivos sociais ou ela vai precisar ser readaptada? Então, tudo isso a hermenêutica vai trazer como opção e como argumento para que possamos trabalhar dentro do mundo jurídico, né? Interpretar o direito é conhecê-lo, mas não é conhecer só a lei escrita, mas tudo o que foi capaz, todo aquele processo que levou à construção dela. Podemos trazer como exemplo a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, vou voltar aqui para vocês, a câmera. Então, a Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma necessidade social aonde as mulheres eram vítimas de agressão constante de seus companheiros. Então, o que é que acontece? Ao interpretar a lei, você vai ver em um dos seus artigos, em um dos seus tópicos, que a mulher, mesmo independente da vontade dela, com sinais de agressão, ela tem que ser conduzida à delegacia. Por que ela tem que ser conduzida à delegacia, mesmo sem vontade? Mesmo a vontade dela não ser, vamos dizer assim, levada em conta nesse processo. Porque a lei entende que ela não quer ir para a delegacia prestar queixa do seu companheiro porque ela tem medo dele. Então, é esse, que contexto é esse? Porque ela não vai querer denunciar o agressor? Porque ela não vai querer impedir que as agressões continuem? Porque aí vamos ver a questão social, é onde entra a ideia da hermenêutica. Vamos ver as questões sociais desse contexto? Geralmente, a mulher ela é submissa ao marido de forma financeira. Se esse companheiro ele for levado, for preso, ele já não vai dar mais o sustento da casa. Ela vai passar fome. Então, às vezes, ela prefere essa restrição de liberdade, de ser agredida no entendimento dela de forma esporádica, do que perder imediatamente a casa e o sustento da família. Então, se aquele agente da lei que for chamado para uma situação nesse sentido, e de repente, não, a senhora não quer, então vamos deixar para lá. Não, tem que ser interpretado esse contexto social e qual o contexto que a lei usou nesse sentido para a sua construção. Tá ok? Isso é um dos exemplos. Outro exemplo, aonde a lei termina ficando um pouco sem muita força, porque ela não abrange de forma tão completa a questão social. Crianças e adolescentes em situação de risco, na rua.
Quando a lei foi construída, ela teve a ideia, ela queria proteger essas crianças que estão morando na rua. Faz todo sentido. É claro que isso tem que ser feito. No entanto, as prefeituras e o poder público, de uma maneira geral, não tem como abarcar todas essas crianças que estão em situação de rua. Então, o que é que aconteceu com a lei? Ela pode ser usada? Deve. Ela é ideal? É. Mas, ao ser posta em prática, a sua eficiência não é tão grande. Porque as cidades, porque o país não tem condições de abarcar, nem de sustentar todas essas crianças. Então, a questão dos abrigos, né? A gente já tem os abrigos públicos, mas também já tem aquela situação dos abrigos, onde é uma entidade privada que é sustentada pelo Estado, e essas coisas vão se desenrolar, né, entra para qualquer codificação jurídica que você for buscar, né? Por exemplo, o juiz vai atentar à boa-fé do cidadão. Pronto, como é que eu vou definir o que é boa-fé? Eu vou dizer que eu vou negar um habeas corpus porque o cidadão põe em risco a sociedade. Aí, como é que esse cidadão vai pôr em risco a sociedade? Então, são aspectos da legislação que devem ser bem pensadas, bem trabalhadas, para que a lei tenha a sua efetividade, tenha a sua eficácia. Vou voltar novamente e compartilhar aqui os slides com vocês. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa, né? Interpretar o direito é conhecê-lo, né? Não só as leis escritas, mas toda forma de experiência jurídica. Pronto. Quando ele coloca toda forma de experiência jurídica, ele também compreende os costumes, né? As jurisprudências e os contratos. Então, a análise dos contratos também são abarcados pela hermenêutica. No Brasil, né? No Brasil, a gente usa muito a ideia do código em si. Então, o nosso código, ele traz boa parte daquilo que a gente precisa para o ordenamento jurídico. Diferente as culturas como nos Estados Unidos e como na Inglaterra, onde as decisões judiciais servem como base, né, legal nos litígios. Então, o que é que a gente vai ver muito em filme americano que trabalha com júri, com juiz e julgamentos? Você vai ver um advogado sempre trazendo outros casos. O juiz fulano de tal, no estado tal, fez assim. O juiz fulano de tal, no estado tal, agiu diferente. Então, vai depender muito da retórica para que aquele julgamento seja favorável ao seu cliente. No nosso caso, não tem muito disso. As nossas jurisprudências, elas não têm tanta força de lei como tem em culturas, em ordenamentos como o inglês e como o americano. Ok? Uma coisa que se coloca muito no ordenamento não, no estudo da hermenêutica, é que algumas características são essenciais para aquele que vai interpretar o ordenamento jurídico. Ele precisa ter paciência, ele precisa ter criatividade, curiosidade em buscar da onde, como foi feita, as questões sociais que levaram ao surgimento daquela lei, serenidade
para que o raciocínio lógico seja um dos seus mais fortes aliados. E uma das características que eu não coloquei aqui, que eu queria dizer a vocês, é a ideia da honestidade. Então, ser honesto, sereno, paciente, criativo e curioso são as principais características de um bom intérprete da lei. Ok? Vamos ver agora um pouquinho as formas de interpretação. Existe a interpretação conforme a Constituição. O que é que isso significa? A norma oferece mais de um sentido. Quando a norma, né? Quando a norma oferece mais de um sentido contra a nossa Constituição, se entende que aquele entendimento mais próximo, que mais se aproxima da nossa Constituição, é aquele que é o mais válido. Se eu tenho certas divergências, então aquela que... Aí, veja, ela vai se harmonizar com quem? Um artigo específico? Né? Uma linha, um parágrafo específico? Não. Ela vai buscar... Aí é onde entra a ideia da curiosidade. A característica pessoal, né, do intérprete, a curiosidade, onde ele vai buscar em toda essa questão a que mais se aproxima, ou aquele entendimento que mais se aproxima da nossa Carta Magna, que traz a ideia da justiça social. Vamos lá. A interpretação da Constituição conforme a lei. Oxe, é agora. Está chovendo de baixo para cima. Agora deu. Então, é uma lei que vai me explicar a Constituição? Não é uma quebra de hierarquia que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é que, às vezes, aquela lei ordinária que foi feita para explicar o que a nossa Constituição quer colocar, pode servir como base de interpretação da norma constitucional. Não é uma quebra de hierarquia, mas uma busca de informação para que a gente seja capaz de entender melhor esse princípio constitucional. Se vocês lembram, interromper aqui rapidinho. Quando a gente estava conversando sobre psicologia, né, aplicada ao direito, a gente viu que quanto mais informação a gente adquire, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente consegue enxergar o mundo maior. Não é maior grande, não. Não é maior gordo, não. Presta atenção, não é por aí. Não é ser gordo. Quanto mais eu vou ler, mais gordo eu vou ser. Não é, não. Quanto mais conhecimento eu adquiro, mais eu amplio a minha capacidade de atenção. E nesse aspecto, eu consigo enxergar o mundo de forma mais ampla. Em suas características, em suas ações de causa e efeito, né? Prospecção e percepção. Então, quando eu digo que eu vou utilizar uma lei ordinária para entender um princípio constitucional, eu estou me armando de argumentos, eu estou me armando de informações para que eu tenha uma interpretação mais clara e mais precisa daquela legislação. Tudo bem aí? Tá? Estou conseguindo ser claro o suficiente? Alguém me dá um ok? Porque depois da aula passada, né, às vezes eu tenho que estar cutucando alguém para ter certeza que ainda estão aqui. Bora. Não é não, Bruno? Tá ok, professor. Pronto, ok. Agradeço.
Vamos lá, partilhar mais aqui, mais um. Oi? Estou entendendo sim, está sendo claro. Pronto. Se quiser também dar uma paradinha ou quiser me questionar, fique tranquilo, o microfone vão estar sempre aberto, ok? Voltando lá. Princípio. Olha, agora tem que ser o latim, viu? Latim brabo. Que eu não sei. In claris cessati interpretativum. Olha, a interpretação da lei é clara por si só. Cessa a interpretação só pela clareza da lei. Não é muito mais usado, né? Entendia-se que a lei deveria ser clara em sua definição e em suas colocações. Geralmente, esse tipo de princípio, né, que a interpretação da lei cessa pela sua clareza, era usada em ordenamentos, vamos dizer assim, absolutistas, né? Quando um ditador ele assume o governo, ele cria um código, ele cria princípios jurídicos, e esses princípios jurídicos deveriam ser suficientes. Não precisam ser interpretados. Eles por si só bastariam. Por ser, né, assim tão rígidos, né, não são mais usados, porque era justamente quando um ditador ou regimes absolutistas, né, fascistas, comunistas, da Rússia antiga e outros países buscavam que a lei fosse o mais clara. Na verdade, a lei não era clara. A lei não se permitia ser interpretada. É outra coisa. E outro princípio é a vontade do legislador. Então, para que eu seja capaz de interpretar a lei, eu ia tentar entrar na mente do legislador e, ao conseguir fazer isso, eu descubro o que é que ele queria me dizer quando escreveu aquele texto. Então, eu vou ter que fazer um processo, né, de indução e de dedução para saber o que é que o legislador queria me dizer quando ele escreveu isso aqui. É aquela velha interpretação entre linhas, né? A gente tem um ditado, tem um dizerzinho que diz o seguinte: em cada linha, entre uma linha escrita e outra, existe um significado nos espaços em branco. Então, em cada entrelinha tem um significado em branco embutido que a gente busca encontrar. E outro princípio, que também é muito usado, é o sentido da lei. O que é aí o legislador, aquela perspectiva em que o legislador, ao construir a lei, ao editar a lei, ao escrever a lei, depois que ela entra em sua vigência, ela ganha vida própria. Então, o legislador, ele também fica submisso àquela lei. Aí vai se buscar o sentido da lei. Qual a vontade social que o legislador quis satisfazer ao construir a lei? Que eu acho muito interessante essa dicotomia. Um dos princípios é o descobrir a vontade do legislador, o que é que ele queria dizer. Vamos dizer que a gente tenha um país onde o ordenamento jurídico ele facilita a corrupção, né? Por ali, naquele mundo de Alice, no País das Maravilhas, a Rainha Vermelha, alguma coisa por ali, coisa assim, né? Um país onde o legislador ele busca a construção de leis para facilitar a corrupção, né?
Eu estou falando da Rainha Vermelha, viu? Do país de Alice. Aí, a gente vem e traz um sentido mais democrático, aonde vê qual é a vontade social, o que é que o povo quer, o que é que o povo quis para que eu construísse essa lei. E a Lei Maria da Penha é um ótimo exemplo disso. A lei da ficha limpa é um ótimo exemplo disso. Então, o que é que a lei da ficha limpa vai dizer? Aquele cidadão que tem sentença condenatória não pode concorrer a um cargo público eletivo. É o que a lei quer me colocar. Não, mas eu já paguei a minha pena. Qual foi sua pena, cidadão? Não, qual foi seu crime? Não, meu crime foi quando eu era funcionário público, né? Lá da esplanada da Rainha Vermelha, eu desviei milhões de dinheiro, eu me desviei milhões de cartas, né? Porque se usava a Rainha Vermelha usa cartas de baralho. Ah, então o senhor quer o que agora? Não, agora eu quero ser prefeito. Não, aconteceu algo parecido, né? Nessa ideia. Teve uma cidade, né? No interior, lá dos confins de Juda, aonde um prefeito foi preso por estar desviando dinheiro público, preso pela Polícia Federal, o processo foi aberto, esse prefeito conseguiu eliminar, voltou à prefeitura e construiu um projeto que ninguém sabia muito bem aonde ele ia gastar o dinheiro, aonde esse empréstimo ia tirar dos cofres públicos a mesma ou uma quantidade de dinheiro parecida com aquela da qual ele tinha sido preso. Né? Isso lá no país da Conchichina. Então, vamos lá. Quando eu coloco na legislação que aquele candidato, aquele que tenta se eleger e tem sentença condenatória, ele não tem princípios morais nem éticos para representar o povo. Aí é a interpretação da lei, buscando o sentido da lei. Qual a vontade do povo na construção daquela lei? Passando mais um aqui. A gente vai ter, dentro ainda dos princípios, a teoria subjetiva, que explica um pouco mais alguns princípios que a gente já falou, né? Busca a vontade do legislador. Então, o intérprete, quem é o intérprete? É aquele, qualquer um, principalmente os agentes do direito, vocês, que vão examinar o valor semântico de todas as palavras, comparando o texto, tentando interpretar, evitando conflitos e contradições, buscando dentro da gramática se você é capaz de entender o pensamento do legislador. É por isso que chama subjetiva, porque vai buscar a subjetividade daquele que construiu a lei. No nosso sistema, isso é um pouco complexo de se conseguir. Por quê? Porque nós não temos um legislador, né? Nós temos um Congresso, nós temos uma Assembleia, nós temos uma Câmara, Câmara de Vereadores, né? Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Então, essa teoria, para o nosso contexto jurídico, para o nosso ordenamento jurídico, ela vai ficar um pouco mais difícil de se conseguir. A não ser que você esteja, né, na Assembleia da Rainha Vermelha e saiba que aquele grupo de legisladores estão começando a trabalhar em proveito próprio. Agora, algo mais objetivo, teoria objetiva, ela busca a vontade da lei. A lei não seria a vontade de uma só pessoa, a do legislador, mas o resultado das necessidades sociais. A gente conseguiu falar sobre isso. O legislador se aproxima da vontade do povo e dessa vontade ele cria um texto. E esse texto, aprovado, vira lei. Certo?
a interpretação do direito quanto ao resultado e à fonte. Declarativa, restritiva e extensiva. A gente já falou um pouquinho também sobre isso. A interpretação declarativa é quando o intérprete, você, seu Bruno, você, seu Jamerson, chegam lá na frente do tribunal e, em palavras belas, né, falam exatamente, trazem a lei em seu significado mais claro, mais amplo. Ou o juiz entende que a amplitude de alguns termos não seria muito mais adequada ao caso, certo? Medidas restritivas de liberdade. É um termo um pouquinho amplo. Medidas restritivas de liberdade. Então, eu tenho como medidas restritivas de liberdade, eu tenho regime fechado, regime aberto, regime semiaberto, prisão domiciliar. Então, é essa interpretação que o juiz da execução penal vai utilizar conforme o caso. Ó, aquele cidadão ali, ó, ele foi lá e ele desviou milhões de dinheiros do Estado. Ele tirou muitos milhões da construção de uma cidade, do investimento em um hospital. Então, o que é que o juiz entende? Não, eu entendo que ele cometeu o crime, né, desvio de verba pública, ele merece uma prisão domiciliar. Mas em outro caso, né, ele vê que o cidadão ele foi muito violento durante um assalto e terminou provocando a morte de algumas pessoas. Então, ele tem que ter a pena restritiva de liberdade em um presídio fechado. Isso é a expressão restritiva. Extensiva. O meu cliente, excelência, é um cliente de boa fé. Ele fez a compra, ele fez a venda de boa fé. Ele comprou todos os postos de gasolina do país, mas ele tinha boa fé quando ele fez esse tipo de coisa. Ele queria baixar o preço da gasolina em todos os postos. Ele não entendia como é que um posto vendia mais caro do que o outro. Então, ele usou de boa fé quando ele quis comprar todos os postos de gasolina do país. Né? Cara, graças a Deus, né, que a gente tem ainda essas pessoas boas no mundo que podem nos ajudar a seguir em frente. Quanto à fonte, ela pode ser autêntica, a interpretação da lei, ela pode ser autêntica. Quando é que ela é autêntica? Quando aquele órgão, a Assembleia, ela mesma interpreta a lei que ela construiu. Se ela interpreta a própria lei, não, a lei quis dizer isso. Pronto. Se veio do mesmo órgão, já consegue fazer toda aquela busca objetiva e subjetiva. Ela é autêntica. Tá faltando aqui, né? Alguma coisa? Eu acho que tá. Doutrinária. Quando a interpretação é encontrada em obras científicas, pareceres e lições de mestres de direito. E judicial é quando a interpretação é de autoria de juízes e tribunais. Vou interromper aqui rapidinho o compartilhamento. Sobre esses dois aspectos. 3, né? Então, ela é autêntica. Quando é que ela vem ser autêntica? Quando o próprio órgão que construiu a lei a interpreta.
Lei que coloca ar-condicionado nos ônibus. Não, mas como é que vai ser? Por que vai ser? E vai ser em todos os ônibus? Vai ser de uma vez só? Aí a Assembleia vai e diz, olha, não, vai ter, todos os ônibus vão ter ar-condicionados, mas a gente vai dar um prazo, as empresas se adaptarem. Esse prazo a gente vai colocar numa lei ordinária que vai ser de 150 anos. Então, o povo não se preocupe. Sim, quem vai botar os ar-condicionados? Vai ser com o dinheiro de quem? Não, não se preocupem também, que isso também já está resolvido. A gente vai aumentar o preço das passagens, né? Então, o pessoal fique tranquilo, que vocês vão ter os ar-condicionados aí em todos os ônibus. Esse prazo vai ser em 150 anos. E o dinheiro para colocar os ar-condicionados vai vir das passagens. Ah, então a passagem vai aumentar um pouquinho, até os 150 anos. Não, não, não. Aí a passagem a gente aumenta logo agora, porque já vai fazendo uma poupança, né? Vai ter um aquecimento global e o mundo se acabe antes. E a outra é judicial. Muitos casos vão chegando ao tribunal, aos tribunais, né? E o Supremo, ele termina parando e fechando um entendimento. A gente viu, né, recentemente, a discussão se deveria ter prisão em segunda instância do réu. Se o réu fosse condenado em segunda instância, se ele deveria ou não ser preso. Ora, discussão complicada, complexa. Eu entendo que seja muito complexa. Nossa Constituição diz que ninguém é considerado culpado até transitado em julgado. Ótimo. Aí eu tenho um juiz que consegue, durante o processo judicial, entender que aquele cidadão ele é culpado. Ele é culpado. Vai ser o quê? Preso. Mas ele não concorda com a opinião do juiz. Ele acha que é inocente, que o juiz não viu todas as provas, que o princípio do contraditório e ampla defesa não foi amplamente permitido a ele. Então, vai se julgar em segunda instância. Um grupo de juízes se reúnem e vão novamente julgar o caso. Analisam novamente as provas, fazem todo o procedimento novamente e entendem que aquele cidadão realmente cometeu o crime e merece ser condenado. Merece ser preso. Então, a polícia que prendeu o cidadão, o Ministério Público que o denunciou, o primeiro juiz que o condenou, o grupo de juízes que também o condenou, mas ele ainda acha que está sendo injustiçado. Porque a justiça garante que... Olha, estou brincando de balanço. Que entende que aquele mas não foi transitado e julgado. Transitado e julgado é quando chega até a última instância. Então, a gente tem aí o quanto à lei, né? Aí, o que é que aconteceu? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, em um primeiro momento, que aquele que é condenado em segunda instância, ele pode recorrer, mas ele tem que cumprir pena. Ele já tem que começar a cumprir pena. Mas, e se quando chegar no Supremo e ele foi inocente? Aqueles anos que ele perdeu, aquele tempo que ele perdeu preso, quem vai ressarci-lo se ele for considerado inocente? Então, é uma discussão, né, que aí vem de novo o Supremo. O Supremo já não entende mais que, em segunda instância, mereça cumprir a pena ou fazer os seus recursos preso. Ele pode fazer seus recursos em liberdade. Nossa, e continua aí, né, as interpretações de várias formas. Então, a gente já tem aí as autênticas, a gente tem aí as judiciais e tem as restritivas, ok? Vou voltar de novo aos slides. Quem tiver alguma coisa, alguma pergunta, alguma colocação,
eu continuo aberto às sugestões. Ok? Autêntica, doutrinária e judicial. A doutrinária, eu acho que eu falei um pouco menos, né? A doutrinária vai ser quando você se utiliza dos grandes mestres, né, do direito, feito Miguel Reale, e diz, não, segundo Miguel Reale, ele diz isso, aquilo outro. Então, é nessas buscas que o intérprete do direito ele vai se utilizar dos grandes mestres ou de pesquisas científicas para poder entender e explicar. Entender não, né? Interpretar, porque não é só entender. O intérprete, ele transmite essa compreensão. Né? O intérprete, ele transmite essa compreensão. Elementos da interpretação do direito. O que é que eu vou usar para poder interpretar o direito? Eu posso usar simplesmente o elemento gramatical, que é a forma literal como a lei é posta. Eu posso usar, né, que é aqui elemento gramatical e literal. Eu posso usar o elemento lógico, que é a lógica do entendimento de como aquilo foi construído. Posso tentar das partes construir o todo, ou do todo desmembrar em suas partes. Então, é o elemento sistemático. Eu vou de ponto a ponto dentro da legislação. Por exemplo, as normas de ensino serão publicadas até o último dia do ano. A cobrança do pedágio será feita até o final de 2022. Então, aonde é o elemento sistemático? A cobrança do pedágio será feita até o final do ano de 2022. Aí vem o intérprete. Não. Para que o pedágio foi construído? Elemento histórico e teleológico. Não. O pedágio foi construído porque nós temos um grande problema de estrago das cargas. As cargas estão sendo perdidas. A safra está sendo perdida porque as estradas estão muito ruins. Então, eu começo a cobrar o pedágio e digo que o pedágio vai ser até, né, aí o elemento gramatical. Eu vou cobrar o pedágio até o final de 2022. Se as estradas, com o dinheiro que eu já arrecadei, refiz todas elas, ampliei o sistema viário, consegui fazer o transporte por trem, por navio, tudo com esse pedágio que eu arrecadei, eu não vou esperar o final de 2022. Por quê? Não, mas a lei diz que é até, exatamente, até, não é no final. O pedágio será aplicado no final, continuamente, dezembro de 2021. Não, até. Então, ele pode ser cobrado até. Eu posso encerrar antes? Pode. Pode. São argumentos que você pode usar, aonde você destrincha a lei como um todo. Aí aquelas pessoas chegam para mim e fazem, professor, com o coronavírus, vai sair uma lei na Assembleia suspendendo o pagamento de todo
de todo consignado, de todo empréstimo consignado. Aquele que tiver empréstimo consignado, enquanto durar a crise do coronavírus, será suspensa. Né? Poxa, que beleza, que maravilha. Aí, você muito não, vou deixar de pagar, tal, vou economizar esse dinheirinho. Só que, quando você vai pegar a lei vai dizer o seguinte, o pagamento vai ser suspenso por 3 meses. E os juros equivalentes a esses 3 meses serão cobrados no final do seu contrato. Aí você paga hoje no seu empréstimo consignado 2% por mês. Então vai passar 3 meses sem pagar a prestação. Quando for no final do seu contrato, você vai pagar a sua prestação, incidido os 3 meses de juros que você não pagou. Então, você vai pagar o restante da prestação com um acréscimo de 6% em cima dela. É onde vem o cuidado, né? É o elemento sistemático na leitura da lei, na leitura da decisão judicial, que vai fazer a diferença na aplicação, na aplicabilidade da lei, da sentença. São as letras miúdas do contrato. Então, como o intérprete da lei, ele tem que ver os eventos jurídicos, nessa questão de ser sistemático, é onde ele vai procurar, nas letras miúdas, todo o entendimento daquilo que está postado. Temos o elemento histórico, aonde o intérprete da lei, ele vai buscar como foi feita aquela construção. Direitos humanos. Então, os direitos humanos surgiu inicialmente para proteger as garantias pessoais do indivíduo, aqueles direitos que são inalienáveis, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Só que a legislação de direito humano atual, ela entende que a proteção do meio ambiente faz parte dos direitos humanos. Porque o ser humano, para ele poder viver bem, viver saudável, ele tem que preservar o meio ambiente. Então, o que é que tem a ver a questão ambiental com os direitos humanos? O intérprete, ele busca no elemento histórico qual o motivo, o que aquela parte do ordenamento ou aquela parte do código quer dizer para mim. E o teleológico, ele vai trazer para nós a ideia do social, né, o econômico, e assim sucessivamente. Olha aqui, tá vendo? Só para organizar o meu pensamento. Elemento gramatical. Ao analisar o texto da lei, verifica-se o valor semântico das palavras. Aí vai tudinho, né? Tem que aprender um pouquinho ou estudar também nossa velha e amada gramática. Acredito que ninguém que escolha fazer direito na vida não gosta de português. Então, está ficando numa situação... É aquele professor que não gosta de criança, mas se especializou em educação infantil. Vai pedir para morrer. Né? Porque o que não falta de grito, né? E de menino correndo, parece o fim do mundo, é o estudante de direito que não gosta de português. Ou tem uma crítica, lógico, né? Que todo elemento desse, ele tem sua crítica, né? Que é analisar simplesmente a letra fria da lei. Ao se analisar apenas a letra fria da lei, corre o risco de sermos injustos, porque estamos tratando todo mundo de forma igual. E ser justo também faz parte de tratar os desiguais, né? Tratar de maneira desigual os desiguais. São os empregos equivocados, que o legislador também pode fazer de algumas palavras,
aumentando ou diminuindo o seu sentido. Pois, segundo Celso, jurisconsulto romano, saber as leis é conhecer-lhes. Bonito, né? Não as palavras, mas a força e o poder. Conhecer a sua força e o seu poder. Elemento lógico. Segue uma sequência dos preceitos da razão. Saber se a lei ela tem coerência e ela se harmoniza com os seus significados. Temos uma lógica interna, onde o intérprete submete a lei a uma ampla análise, considerando a própria inteligência do texto legislativo. Amplia a busca por informações além das leis, além da lei. Então, essa lógica ele vai buscar também em outros patamares, em outras leis. Tem uma lógica formal, né? Se limita ao estudo do texto e apenas aos seus elementos fornecidos pela legislação. Então, ele vai estudar apenas aquilo que o código apresenta. Na lógica interna, ele vai um pouco além. A lógica externa, ele investiga também as razões sociais que ditaram a formação dos comandos, né, ou da legislação. Paulo Nader, eu gosto muito dele. O livro dele de Introdução ao Estudo do Direito é um livro confortável, que a gente pode ler como se estivesse lendo um grande romance, porque ele fala do ordenamento jurídico, ele fala da história do direito, como se fosse uma grande aventura do conhecimento. Eu gosto muito dele. E quem puder, eu recomendo a leitura do Paulo Nader. Ele diz: a norma jurídica somente pode ser interpretada e ganhar efetividade quando analisada no conjunto de normas pertinentes a determinada matéria. Você não vai estudar normas de direito penal fora de direito penal. Se você estudar normas do direito civil dentro do direito trabalhista, pode até encontrar alguma pertinência, mas, de preferência, normas de direito trabalhista dentro do direito trabalhista, dentro do contexto do trabalho. Quando o magistrado profere uma sentença, não aplica regras isoladas, projeta. É interessante essa colocação que ele faz. Ele projeta toda uma ordem jurídica ao caso concreto. Então, essa ordem jurídica é a força que a sentença vai ter. Elemento histórico, a gente também já viu um pouquinho, né? A busca pelo entendimento da lei, que o intérprete faz atrás das raízes históricas do direito, né? Direito positivo. E esse estudo leva à evolução dos fatos sociais que construíram o nosso ordenamento. Isso aqui também a gente já falou. A gente falou também do movimento do elemento teleológico, né? Que investiga as razões sociais e quais são os interesses sociais que a lei pretendeu buscar na sua proteção. Entre as perspectivas, o intérprete não age contra a lei. Não pode. Interromper aqui rapidinho. Elemento lógico, a gente falou também sobre isso. E está impregnado de pontos de vista estimativos e critérios de valoração e axiológicos. Ok? Voltando aqui de vocês também. O que é que a gente vai ver agora? Né? O que é que a gente vai ver agora?
métodos, metodologia. A gente viu de forma um pouquinho ampla, né? E bem rápida da coisa, os elementos, e agora a gente vai ver um pouquinho dos métodos. Quais são os métodos que a hermenêutica usa para o direito, ok? E a gente vai ver um dos métodos, né? É a interpretação livre, que é muito pouco usada hoje em dia, aonde o juiz ou aquele que está julgando o caso, ele, se não concordar com a lei, ele não a cumpre, ele interpreta da forma que ele achar, da forma que ele bem entender, do jeito que ele quer. Se a gente acompanhar um pouquinho as nossas notícias ultimamente, né, de um ano, 2 anos para cá, a gente vê que muita coisa disso aconteceu, né? Em que sentido? Algumas conduções coercitivas intituladas por alguns juízes foi completamente alheia, distante da norma jurídica. Então, ele pegou um réu que tem a residência fixa, que de vasto, né? De vasto, como é que eu digo? Não é famoso, mas muito conhecido, né? Do público, do povo brasileiro, pela sua compleição física e um pouco de sua história, não oferecia perigo nenhum à sociedade. E mesmo assim foi coagido, teve sua condução feita de forma obrigatória, né? A condução coercitiva. Então foi um entendimento assim livre. A lei diz uma coisa, mas eu acho que a lei está equivocada, que esses critérios não atenderiam ao julgamento de agora. Então eu vou baixar aqui a condução coercitiva para ciclano, furando e beltrano, e está tudo certo. Então, não é bem por aí. Entendo que, de alguma forma, foi necessário para que a gente tivesse um ganho, né, da nossa, da moral, ou do entendimento do que é ser bom, justo e honesto, do Estado como protetor da sociedade, né, e não como algoz e como vilão. Mas são outras discussões, né, bem mais amplas e bem mais demoradas. Pessoal, até aqui, o que vocês me dizem? Como está a questão do entendimento? Como está a questão da clareza nesse nosso aspecto? Alguma coisa a colocar? Professor, Diga, James. eu vou ser muito sincero com o senhor. Eu estou argumentando isso lá no grupo do WhatsApp, que o link eu não consigo abrir pelo PC, a gente só consegue abrir pelo celular. No celular eu só consigo escutar o senhor, não consigo abrir o slide. Sim. Depois é que eu vou tentar rever essa aula que o pessoal está colocando lá no portal. Se eu disser ao senhor que está bem compreensivo diante dessas dificuldades, está difícil. Eu vou mentir se eu disser que está. Inclusive, tem alguns colegas que não estão conseguindo aceitar. É complicado assim. Aí, agora, terça-feira, a gente foi tão sortudo, né? Vamos dizer assim. A gente teve foi tão bom terça-feira. Eu acho que terça-feira foi mais confortável. Concorda, não? Também achei. Boa noite. Eu nem estou. Está saindo demais a tela. Tem 4 telas aqui no meu computador. Eu estou vendo uma. Está saindo. Agora como é que fugiu? Está ficando tudo verde. Eu escuto, mas a visualização é pouca. A gente vai, lógico, disponibilizar, né, a videoaula, mas os slides, por si só, eles já estão no portal. Eu já deixei eles disponíveis, né, antes da nossa aula.
Não fui pensando nisso, foi só uma questão mesmo de antecipação do material. Mas, infelizmente, são problemas técnicos, né? Que a gente vai buscar aí junto à faculdade para ver se a gente consegue sanar. Ontem a professora não conseguiu entrar, não. Mas é porque também ficar parado não dá. Oi? Quem falou foi Ju, não. Como é que eu pronuncio aqui? K-E-E-H. Sou eu, quer. Mas eu tô falando que o meu tá rodando bem, mas infelizmente é o único jeito que a gente vai ter como agora, né? Porque ficar parado também não vai ter como. Tem a força de vontade. Olha, porque, olha, terça-feira a gente teve, né? A gente Ô, teve. professor, Oi, Jamerson. a questão não é nem lidar com as dificuldades, porque ninguém esperava essas aulas online, porque ninguém esperava o caso que a gente está passando. Mas, Isso. respondendo a sua pergunta, tá entendendo bem? Não, a internet cai, corta muito, não consigo ver o slide. Então, assim, tentando absorver aquilo que dá para absorver, aí quando a internet volta, eu não sei se é o link, eu não sei realmente o que é, terça-feira realmente tá bom. Então, assim, esforço todo mundo está fazendo, agora, falar que tá... aí eu vou mentir. Não sei. O Não, meu tá certo, rodando entendo, normal. lógico, claro, é bem compreensível a angústia, né? É a minha primeira aula, sim, que eu entrei, né? Porque as outras vezes eu tava sem o computador e eu não consigo manter o foco. E o meu tá rodando normal. Não sei se é problema de internet, porque infelizmente a internet tá horrível mesmo, mas porque tem muita gente em casa. Mas aqui a minha tá rodando. É a minha primeira experiência, né? Aí a minha tá sendo bom, Sim. mas pra quem tá tentando toda vez. Conseguiu ver que é os slides, tudo direitinho, quando a gente vai compartilhando? Uhum. Eu consegui ver. Eu também vi. Eu também vi. Agora você tá ficando verde na minha tela. Tá virando louco. Professor, Mas não tô com raiva não, viu? Eu tô tranquilo, é 12/8 sempre. Os slides eu tô vendo, só não. professor, Mas os slides eu Oi, vejo. Bruno. os slides acho que só tá aparecendo para quem tá no computador. James, acho que tá pelo celular, é por isso que ele não tá com essa dificuldade. Mas assim, eu falando por mim, como é meu primeiro contato com tá cortando, realmente a tela fica muito tempo verde, tá tendo um ruído de outro canto aí que eu não sei de onde é. Tá? Hoje tá mais complicado, terça foi mais Verdade, boa, mas hoje tá um pouco complicado. eu tive até que tirar o fone. A tua tela tá verde também, Bruno? A minha também ficou. De Gracena entrou em eco. Professor, tá dando... tem algum porra aí. Professor, beleza, vamos continuar a aula. A gente absorve. E outra coisa, eu tava pelo celular e consegui ver o slide. Não sei se depende do celular também, né? Pode ser isso. Eu realmente, Eu entrei eu pelo sei celular. pouco. O meu tá normal também. Eu consegui ver normal pelo celular quando eu entrei. Foi, Georgia, também tranquilo? O meu tá tranquilo, é a primeira aula. Eu nem sabia, Carla foi me ajudar a ficar. O meu tá normal, assistindo tudo direitinho. Fico gostando. Ok. Eu vou tentar continuar, Jamerson, né? E veja aí, e a aula fica disponível, né? Lógico. Se você conseguir aí, você me avise e vou remeter o problema, né? A coordenação, tanto a Carla como a Felipe, e ver o que é que eles podem fazer para Professor, diminuir essas dificuldades. Tá ok? posso fazer uma observação? Pode, Bruno, pode, lógico. Agora, para o pessoal, não para o senhor. Quando ele estiver falando, todo mundo muta para não dar eco.
provavelmente é o que está dando ruído para todo mundo. Então, todo Tem mundo tá dando um ruído horrível que eu não consigo nem ficar com fone no ouvido. Pronto, eu tenho essa possibilidade aqui, viu, Bruno? Opa, James. então eu aconselho ao senhor a mutar todo mundo. Quando o senhor quiser permitir a fala de alguém, o senhor abre. Eu vou... Professor, eu acho que não vai ter Oi, mais James. ruído, não. Deve ser o fone. Magalhães, ela identificou dela. Ela não tirou. Pode ver. Agora ficou de vez. Foi. Tá ok? Vamos tentar terminar aqui da melhor forma. Tá ok? Vou seguir aqui esse teu conselho, Bruno, de mudar, né? Mudar todo mundo, deixar todo mundo mudo e entre os 10 e 8 eu abro para as perguntas. Tá ok? Ok. Então vamos lá. Joia? Vamos acompanhar aqui mais um slide para a gente ver como é que a gente pode fazer. Compartilhar aqui com vocês o próximo slide nosso, onde eles traz os métodos de interpretação do direito. A gente tem um método tradicional, né? Veio da escola da exegese, método histórico evolutivo, a gente também já falou um pouquinho, né, dele. A livre investigação científica do direito, a gente também falou um pouquinho. E o que eu acabei de colocar, né, como último exemplo, foi a corrente do direito livre, onde o direito é interpretado conforme a vontade do agente. Ok? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses métodos. A escola da exegese, aonde você estudar, aonde você buscar, a fonte que você buscar sobre introdução, né, ao estudo do direito e algumas sentenças mais elaboradas, ela vai com frequência se remeter à escola da exegese. Ela se formou na França no início do século XIX. Na verdade, Napoleão ele construiu um código para tentar organizar a França e ele ajudou e incentivou a escola da exegese, porque o que é que estava acontecendo? Os juízes, né, o poder judiciário da França na época, pegou o código de Napoleão e começou a interpretar. Não, então o imperador queria dizer isso com isso, não, ele queria dizer assim, assim assado. Aí uma das frases de Napoleão traga os legisladores porque estão querendo destruir o meu código. Então, quando ele facilita a construção, a formação da escola da exegese, era para evitar que o código dele fosse interpretado e modificado naquele espírito, naquele sentido, naquela vontade dele. Aí vem o pensamento predominante da escola era o codicista, aonde ele dizia que por si só o entendimento da lei, por si só o entendimento do código se basta. Ela se baseou, né, pelo meio gramatical e o da lógica interna. Veja que o quanto é interessante a gente ter visto aqueles tópicos anteriores, onde tudo deveria estar inserido no código. As razões sociais, políticas e econômicas que o levaram, que o construíram, eram irrelevantes. Então, o código por si só deveria bastar. Mais ou menos o que a exegese queria que acontecesse. Foi sintetizada por Monsieur Laurent, que era
os estudiosos e os componentes da escola eram chamados de corifeus. Então, ele disse o seguinte: se uma teoria não tem as suas raízes nos textos, no que está escrito, nem no espírito da lei, deve ser rejeitada. Ao contrário, será jurídica se expressa na letra da lei e nos trabalhos preparatórios. Nesse caso, deve ser aceita, não se recuando diante de alguma consequência. Então, ele entendia que, no máximo, os trabalhos preparatórios na construção do código é o que deveriam valer para a interpretação da lei. A única interpretação correta seria que se traduzisse o pensamento do autor, na época, Napoleão Bonaparte. Ela também entendia que o Estado é uma discussão também muito antiga, né? E muito dialética, a ideia de que, por exemplo, o direito privado e o direito público. O direito privado entende-se que são ações onde o ente privado é parte, aonde o cidadão é um dos autores daquela ação. E que o direito público seria todas as ações aonde o Estado estivesse inserido. Mas qual é a discussão? Ora, a discussão é a seguinte: se todo ordenamento jurídico ele vem do Estado, então todo direito é público. Que a divisão entre direito privado e direito público é simplesmente didática e não real. Aí agora a gente volta para exegese, que o Estado era o único autor do direito, pois detinha o monopólio da lei, sem dar oportunidade para a manifestação popular como fonte consuetudinária do direito. O que é consuetudinária? Consuetudinária é aquela norma que vem dos costumes da sociedade. Nas grandes dominações, nas grandes conquistas, tentava-se se preservar os costumes daquele povo para diminuir as rebeliões. Então, aquele povo que invadia novas culturas, ele tentava manter o máximo possível da cultura daquele povo, a religião e os costumes, para que diminuíssem a possibilidade de rebeliões. Então, o direito consuetudinário, ele tem sua fonte nos costumes de uma determinada população. Só que para a escola de exegese, o Estado era o único autor do direito e que as manifestações populares, as manifestações dos costumes, da tradição daquele povo, não deveriam ser levadas em conta. Hoje a gente sabe que isso não é mais utilizado, que, na verdade, o direito, ele atende a uma necessidade do povo. Então, postulados da escola da exegese. Dogmatismo legal. Então, se apegavam demais ao que realmente estava escrito no código. A subordinação à vontade do legislador. Então, o que o legislador queria era o que realmente deveria ser entendido na lei. E que o Estado era o único autor do direito. Então, a única fonte legítima para a escola da exegese seria o Estado. Ela também desenvolveu papel importante no século XIX, aqui, né? Lembrei, de onde veio a minha ideia. Apoiou o Código de Napoleão, que tentou organizar o direito francês. A escola objetivava tirar do intérprete o poder para que esse não destruísse o código.
Foi o que Napoleão disse, né? Olha, chamem os corifeus, porque os juízes estão destruindo o meu código. Evitando, assim, as interpretações dele. O método histórico evolutivo, a gente também já falou um pouquinho sobre ele, né? Aonde tenta sistematizar. Cadê? A lei, uma vez criada, ela perde, a gente falou disso também, que ela ganha vida. A lei é quando ela tem a sua vigência, ela inicia a sua vigência, o próprio legislador, ele fica submisso a ela. Ela tem vida própria, ela se torna independente e autônoma. No entanto, o intérprete tem uma ação atualizadora e ainda esclarece. Se o direito é um reflexo da realidade social, a sociedade evolui e muda. E o direito tem que seguir essa evolução. Investigação livre, desculpem. Investigação científica. Diverge um pouquinho, né, da escola da exegese e diz que a vontade do legislador, na verdade, deveria buscar outras fontes. Os costumes, alguns fatos relevantes. A gente viu um pouquinho disso na nossa primeira aula, o que é fato jurídico, né? Então tem que buscar os fatos jurídicos que foram responsáveis para influenciar o legislador. O legislador, ele não está no mundo distante dos outros. Ele faz parte da sociedade. O que a gente encontra nas assembleias, nas câmaras municipais, no Senado, é um reflexo do povo, é um reflexo da sociedade, porque nós é que os escolhemos. Se nós os escolhemos, então eles representam nossa vontade. A investigação científica, ela busca esse entendimento. O que foi que influenciou o legislador para a construção daquela lei? Aí ele coloca também que o intérprete terá que realizar a pesquisa ratio legis e ocasio legis. Ele tem que buscar a razão, a circunstância e a ocasião, os fatos que levaram à construção daquela lei, sejam elas sociais, econômicas ou morais. Inicialmente, deve verificar as circunstâncias sociais, econômicas, morais, para as quais a lei foi formulada. Isso também a gente já falou, só fazendo uma recapitalização da ideia. Ainda sobre a investigação científica, né? Ela também pode ser denominada como livre, aonde não se dá, não fica condicionado às fontes formais do direito. Depois de haver esgotado os recursos da lei, analogia e costume ficariam o intérprete livre para pesquisar o modelo jurídico na chamada natureza positiva das coisas. Ele não fica restrito só à lógica, ele não fica restrito só à questão histórica, o intérprete não fica restrito só à questão sistemática da coisa, então ele pode buscar outras fontes para poder interpretar aquele direito. Onde é que a gente pode trazer isso, né, dentro do nosso ordenamento jurídico? Aquela briga, aquela discussão que houve sobre a inseminação artificial. Então, se é considerado indivíduo aquele óvulo que é fecundado, então, se na inseminação artificial eu tenho vários óvulos fecundados
Então, eu já tenho vários indivíduos, vários futuros cidadãos. E o que é que eu faço com eles? Eu os condeno à prisão perpétua. Eu pego, coloco dentro eu vou congelá-los. Então, eu pego um recipiente com nitrogênio líquido e os congelo. A discussão era essa. Eu tinha, na interpretação daquele momento, que indivíduo, cidadão, já era o óvulo fecundado. Então, se eu tenho o óvulo fecundado e eu vou congelá-los, eu estarei condenando aquele cidadão à prisão perpétua. E o que foi que aconteceu? O legislador, ou melhor, o intérprete da lei, foi buscar em outras esferas do conhecimento o que poderia ser feito, o que acontecia naquele processo. O interesse social daquela coisa, a necessidade da construção de uma família. Então, aí começou-se a discussão. É mais importante aquele indivíduo que, a princípio, não teria nem consciência de sua existência. Ele seria muito mais importante do que a construção de uma família, duas pessoas economicamente ativas, conscientes de si, que queriam constituir família. Então, a construção de uma família, por meios naturais, ela não poderia ser feita, a ciência poderia contribuir com isso. Então, essa foi a discussão da época. Nessa discussão, a sociedade evoluiu em sua compreensão e hoje se aceita de forma tranquila, clara, transparente, a ideia da inseminação artificial e esses processos semelhantes. Corrente do direito livre. É aquela colocação é aquela ideia que eu coloquei para vocês, a interpretação livre, aonde o juiz, ao bel prazer dele, se não entendesse que aquela lei ia satisfazer o que citava o litígio, né? Então ele podia buscar de outra forma, só ir atrás do que ele achava que era justiça. Não, então eu acho, vamos trazer um exemplo assim bem esdrúxulo, né? Um conto de Salomão. Vou interromper aqui um pouquinho os Então, na interpretação livre, né, do direito livre, eu poderia trazer assim como um exemplo esdrúxulo, aquele conto de Salomão, né? Duas mulheres chegaram para Salomão com uma criança, todas duas alegando que eram a mãe da criança. E Salomão perguntou a ambas o que é que elas queriam. Não, eu quero meu filho, eu quero meu filho, eu quero meu filho. E Salomão decidiu, não, então eu vou partir a criança no meio e cada uma fica com a banda. Uma fica com os braços e os outros ficam com as pernas. No conto, uma delas decidiu abandonar a ideia, fez, não, se for para matar a criança, então eu não quero isso, eu cedo o meu direito a ela, não tenho mais interesse nessa contenda. Foi quando Salomão, sabiamente, se aquela que não queria que a criança morresse, preferiu dar a outra pessoa do que ver a criança morta, Salomão entendeu que essa era a melhor mãe para a criança. Como é que eu trago aí na ideia do direito livre? Salomão era aquele sábio que preservava os ensinamentos cristãos e, por ser cristão, entendia que a vida era um dos bens mais importantes. Mas, naquele momento, nenhuma daquelas normas jurídicas que eram apresentadas satisfez o que poderia resolver aquela contenda, então ele foi esdrúxulo, ele extrapolou os seus próprios conceitos. Então, eu vou matar a criança, dividir ela no meio e cada um fica com a parte. Então, seria assim um exemplo bem tosco, né? bem mirabolante do que seria uma interpretação livre.
mais próximo de nossa realidade, mais próximo dos nossos dias, foi o caso das conduções coercitivas de algumas pessoas, aonde aquela pessoa que estava sendo constrangida a ser conduzida, ela não atendia nenhum dos requisitos legais hoje postos para que fosse necessária a condução. Então, se foi a questão do entendimento livre. Voltando um pouquinho aqui para os slides. Vamos trazer o próximo tópico. Deixa eu ver se eu esqueci aqui de alguma coisa. Repúdio à doutrina da insuficiência absoluta da lei. Afirmação que o juiz deve realizar precisamente pela insuficiência dos textos. Um labor pessoal e criativo. Aí veja o quanto isso é perigoso, né? O juiz tinha que ser criativo e tinha que ser pessoal na sua interpretação. Se não fosse, se a lei não atendesse esse requisito que ele entendia como princípios da justiça, ele interpretaria a lei da forma que ele bem entendesse, do jeito que quisesse. Eita! Infelizmente, acabou-se meus slides. Mais uma vez, estou voltando aqui para vocês. Além de todos os problemas que vivenciamos aqui hoje, né, com dificuldade de site, a gente percebeu aqui que, infelizmente, né, o Jamerson não conseguiu concluir conosco a aula, mas de vocês, se tem algo a acrescentar, se eu posso entrar um pouquinho em outro tópico, para que a gente possa concluir ou continuar nossos estudos, e ficam a cargo de vocês, à disposição de vocês. Lembrando que em cada encontro nosso lá no sistema, a gente tem algumas atividades, né, que eu postei lá no pós-aula. Essas atividades eu pediria a vocês que fizessem, né, preenchessem, respondessem as questões, mandassem para o meu e-mail e a gente vai inserindo a pontuação dentro do sistema, aquela pontuação de 800 pontos que o professor tem, que era para ser usado em atividades dentro da classe, mas por essa situação atípica, a gente não conseguiu fazer. Tá ok? Eu peço que realmente entrem no sistema para poder buscar essas atividades. Por quê? Porque vocês também pontuam ao acesso. Então, a cada vez que vocês acessam, vocês também conseguem pontuar, né? E isso é bom para a gente, para vocês, um pouco mais à frente. O que me dizem? Posso dar continuidade a outro assunto? Ou os amigos se sentem satisfeitos por hoje? E a gente dá um descanso e continua na próxima aula. Fico aberto para as questões. Professor? Pronto, Bruno. Assim, poderíamos dar continuidade, mas em meio a algumas dificuldades que estamos tendo hoje, na minha opinião, acho melhor encerrar. Aí depende de todo mundo. Também. Pronto, Ken. De 7 opiniões, eu tive 2. Caritas, Daniele, Geórgia. Pode encerrar também. Bem, professor, eu sou... Porque tá com um problema na minha senha. Sou novata, tá? Estou entrando hoje a minha primeira aula, mas por mim tudo bem, pode encerrar, sem problema. Tá ok então. A aula vai ficar gravada, né? Posteriormente eu vou postar também
no encontro, né, no 7º encontro, dentro do tópico aula, para quem quiser dar uma olhadinha. Os slides por si só também já se encontram lá, né? É interessante. Pronto, Bruno. O senhor, é a segunda vez que o senhor fala do 7º encontro, mas cada sessão só tem 4? São 4 sessões? Ah, certo. Vou falar feito Netflix, né? É a unidade 2, encontro 3. Ah, certo. Né? Ok. Que eu também conto tanto assim, né, como corrido. Não, certo. Primeira unidade tem 4 encontros, segunda unidade tem mais 4. Não é isso? Para a gente completar o bimestre. Ok. Tá ok? Professor, essa sua aula, você tem como jogar ela no WhatsApp? Eu realmente não sei. Eu vou me informar com o Felipe. O que eu posso fazer é o link. Né? Eu acho que o link eu consigo transportar para o WhatsApp, mas a gravação em si, não sei se isso fica restrito lá na Microsoft, aí é uma questão técnica e de informática que eu prefiro lhe responder com mais propriedade junto com o Felipe. É porque eu não consigo acessar ainda o site, professor. Pronto, então o link eu posso colocar no WhatsApp. Pronto, Né? ok. Obrigado, que aí viu? você fica disponível. Eu acredito que não vou conseguir fazer isso professor, hoje, porque o sistema ele precisa de um tempo para gravar toda a aula, transformar, né, a aula, salvar a aula. Ok, professor. Mas amanhã, Obrigado, com viu? certeza, vai estar para você. Professor, Oi, Bruno. porque eu acho que ela é a novata. Isso. Ela pode ser que não saiba que fica tudo gravado lá no site, que a gente pode rever tudo depois. Quando ela Porque aprender ela não tem acesso ainda ao site, entendeu? Aí, quando eu conseguir o link, eu posto no WhatsApp nosso. Só para ela ficar mais tranquila, que mesmo que isso não aconteça, ainda vai ficar no site. Quando ela aprender a mexer e tiver o acesso, ela pode acessar depois. Pronto. Tá ok, Bruno. Pronto. Obrigado. Viu? E quero agradecer novamente, né, a vocês estarem aqui, a paciência, né, com todas as dificuldades que a gente está vivenciando. Não é fácil para ninguém, sendo sincero com vocês. É uma questão de crescimento, né, de desprendimento, mas todos nós somos heróis. Né? E, antes de tudo, somos sobreviventes. Eu não lembro, né, o que eu estudei até hoje, a gente vislumbrar, né, uma epidemia que consiga abarcar, em algum momento da história, uma doença consiga abarcar e trazer tantos prejuízos a todo o mundo. Todo mundo. Tem realmente proporções bíblicas que a gente está vivendo agora. E nós já somos sobreviventes. Tá ok, pessoal? Quero agradecer. Boa noite a todos. Bom descanso. E até terça-feira com psicologia. E quinta-feira, novamente, estaremos aqui. Ok? Tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada.